primeira. Você passa, não dá nem passar a segunda, né? E até Tarumirim ou outro lugar você ia de ônibus, depois você pegava um outro ônibus menor, né? Como esses aviões assim, menor, depois carro de leite, aí depois até burro de jumento. E a igreja de Vai e Volta tinha uma congregação num lugar chamado Nhonhepe. Esse lugar não dá para falar muito quando o cara é fanhoso, mas o nome do lugar é Nhonhepe, né? Então, e ali a gente chegava, às vezes, na carroceria do caminhão de leite, e a primeira vez que eu fui, eu fiquei um pouco impressionado com o que eu vi. O templo é num local, naquela ocasião, não sei se hoje, 30 anos depois, né? Eu não sei se já mudou, mas era na região, na roça, mesmo na beira de uma estradazinha. E quando cheguei ali para o culto, ali em princípio não vi praticamente ninguém. E começou a escurecer, e ficou a noite. E depois de um tempo, fiquei ali do lado de fora, conversando com alguns irmãos. E aí, depois de mais algum tempo, eu comecei a ver uma porção de candeeiros, lamparinas acesas ao longo das estradas, das roças, e aquela luz flamejante começava a andar pelo pasto, assim, vindo na direção do pequeno templo que ali tinha. E eu não tinha presenciado aquela cena ainda. Perguntei para o irmão da igreja o que era aquilo, aqueles foguinhos que vinham de longe. Disse: pastor, são os irmãos da igreja que estão vindo para o culto, para louvar ao Senhor. E dali não dava para eu ter noção direito de onde que eles estavam vindo. Na ocasião seguinte, na escola dominical, ali terminou a escola dominical, comecei a conversar com os irmãos e comecei a olhar a distância de onde eles vinham. E um deles eu perguntei: e você? Aí ele vinha com a criança no colo, a mulher num animal, montado num animal, e mais 2 crianças em volta da cela. Eu sei que acho que, se não me engano, umas 5 crianças. O que não cabia no cavalo ia no ombro do marido. E eu perguntei para ele assim: e você, mora onde? Vem de onde? Ele disse: pastor, o senhor está vindo aquela grota lá? E mostrou assim um morro, uma baixada plana, e lá no alto um morro alto. Disse: naquela grota, depois que o senhor desce aquele morro, tem uma grotazinha, é ali que nós moramos. Eu disse: mas o senhor veio de lá a pé com essas crianças? Ele disse: é. Eu falei: olha, irmão, eu gostaria de fazer uma visita para você. Aí ele disse: pastor, não é por nada não, mas todo pastor que diz aqui, eles falam que gostaria de fazer uma visita para mim, mas quando eles ficam sabendo onde é que eu moro, eles desistem logo. Eu disse: não, mas eu quero fazer uma visita para você. Porque eu fiquei tocado com a disposição daquele homem. E na ocasião seguinte que eu voltei lá, eu falei com o irmão que estava me hospedando: eu quero visitar aquele irmão que mora naquela grota. Ele disse: pastor, o senhor tem certeza? Eu disse: tenho. Ele disse: o senhor está familiarizado com gado, essas coisas assim, com mato? Eu disse: não muito. Ele disse: por quê? Eu disse: você vai ter que passar no meio do gado aí. Ele disse: não, mas é bravo. Eu disse: não pega gente estranha não. Aí, quando ele já falou assim, já fiquei preocupado. Não pega gente estranha, mas estranha para quê? Para ele ou para o gado, né? Aí, no dia seguinte, saí para visitar aquele irmão. Irmãos, quando você olha uma baixada assim, nem sempre você tem noção da distância que é aquilo. Longe. E eu fui andando. Quando consegui subir naquela montanha e descer, a casa dele estava lá embaixo. Naquele momento, eu confesso aos irmãos que eu senti envergonhado. Eu me senti envergonhado. Meu Deus, quantas vezes a gente reclama que mora num lugar distante, ou por alguma razão não pôde ir à igreja, ao caso do Senhor louvá-lo, e este irmão sai deste lugar
Eu sei quando eu saí da casa dele, um lugar tão agradável, simples, humilde, mas tão gostoso que o tempo passou e eu não percebi. Quando eu voltei, já estava escurecendo e a noite me alcançou já, eu voltando. E ali eu pude ver um pouquinho como é difícil andar ali sem luz. E aquele irmão vinha com 5 crianças para a igreja. E eu falei assim: meu Deus, obrigado pela lição que o Senhor ensinou, não é? Desses irmãos, eu me lembrei daquele Salmo 122 que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje eu fico pensando às vezes na facilidade que nós temos, né, irmãos? E quanto mais facilidade nós temos, mais empecilhos e argumentos nós encontramos para não vir à casa do Senhor. Qualquer coisinha nos afasta. E eu pensei naqueles irmãos e louvei a Deus pela sua vida hoje, que saiu da sua casa para vir aqui. Que o Senhor possa receber o seu louvor, sua adoração, o culto que você veio prestar a Ele. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? O salmista diz assim no Salmo 135: aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra nos convida a todos nós que somos seus servos a louvarmos o Senhor e o fazermos com alegria, com um coração totalmente aberto, voltado para louvar e adorar ao único que é merecedor de toda a honra, de todo louvor e toda a glória. Amém, queridos? Aí no seu coração, aí peça a Deus que dê a você um coração de adorador, que Deus ponha no seu coração uma adoração que você possa dizer: Deus, isso é para o Senhor, aperfeiçoa pelo teu poder e pela tua graça, para que o Senhor nesta noite seja honrado, seja louvado, seja exaltado, para a glória do teu nome. Diga isso no seu coração. Logo depois vamos ter a condução de alguns cânticos pelos irmãos da música. The setting sun, love is yours forever.
estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e em seus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Pra um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou
dar uma breve palavra sobre o nosso encontro de ontem. Graças a Deus, foi um encontro muito especial, muito abençoado e abençoador. Espero que eles se sintam encorajados de continuarem trabalhando com mais afinco, com mais dedicação, porque vale a pena. Nós vivemos num mundo em que tudo conspira contra a família, tudo conspira contra o casamento, e nós devemos nos incluir entre aqueles, não é, que trabalham em favor. Deus começou tudo com a família e tudo vai terminar com a família. Mas o diabo sabe disso também, por isso ele trabalha dia e noite para poder destruir a família. Mas louvado seja Deus, porque essa igreja tem essa visão de investir e valorizar a família. Tá bom? Boa noite, igreja, paz. Ontem o jantar estava gostoso. E para o jantar acontecer ontem do jeito que foi, a gente teve algumas ajudas, então pediu o pastor Carlos uma oportunidade hoje, porque nós gostaríamos de agradecer a equipe que participou, que não foi só a equipe de casal, né, de casais. Teve algumas pessoas que se dedicaram e por isso a gente trouxe uma lembrancinha. E eu queria chamar aqui na frente, porque eu queria que a igreja louvasse ao Senhor e a Bíblia diz para a gente dar honra a quem honra. Então, a Sara, Dona Nadija, Elisete, a Jandira, Elisa, Guilherme, Giovanni e Eric, por favor. Eu queria que a igreja louvasse o Senhor com as palmas. E a gente louva de verdade ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pelos casais que estiveram aqui ontem. Nós dissemos ontem para os casais que não puderam vir, a gente sabe que alguns casais estavam adoentados, alguns com virose, outros com a gripe que está pegando em todo mundo, e alguns casais não puderam vir porque estavam trabalhando. Então, a gente viu a dificuldade e a vontade dos irmãos de participarem. Mas a gente louva a Deus por isso, e a gente anunciou ontem que nós vamos começar um trabalho para casais a partir de abril. A partir da semana que vem nós vamos estar informando mais sobre esse curso que nós vamos fazer. E eu queria que vocês pudessem investir na vida de vocês, casais casados, diante do Senhor. Então, glória a Deus pela equipe, glória a Deus pelo jantar ontem e glória a Deus pelo trabalho que a gente vai continuar. A gente se sentiu sim encorajado, glória a Deus por isso, porque a gente fica feliz de participar da obra do Senhor e daquilo que Ele tem pra gente. Amém? Glória a Deus. Vamos permanecer um pouco mais. Gostaria que o Paulo orasse, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos que se dispuseram a nos ajudar aqui nesse tempo. Só uma palavra de oração de gratidão pela vida deles. Só lembrar um detalhe, os casais que participaram ontem, tem uma lembrancinha lá na hora do lanche. A gente espera que a gente. Deus, obrigado pela oportunidade de podermos estar servindo o Senhor. Essa obra, Pai, ela não é nossa, ela é para o Senhor, Pai. Obrigado por essas vidas que se dispõem, Deus, a estar participando, que tem a visão, Pai, do reino. Jesus. E se dispõe a Deus, está participando para que a tua obra continue acontecendo, Pai, e que o teu reino seja, Deus, pregado aqui na terra. Amém. Nós agradecemos por essas vidas, Amém. pela oportunidade, mais uma vez, de poder trabalhar na tua obra. Amém, Senhor. Gostaria que a igreja desse salve de palmas para o Paulo e a Bia, pela vida deles. Fizeram um trabalho maravilhoso. Ontem o nosso salão estava lindo, o jantar estava uma delícia, tudo muito especial. Acho que foi assim, graças a Deus, tudo saiu de acordo como foi previsto, combinado e trabalhado. Não é? Fomos sair daqui ontem, já era quase 1h30, mas deixamos depois tudo em ordem, foi bênção, graças a Deus por isso. Não é? Então, não deu para comprar uma barra de ouro maior do que essa, não é? A gente gostaria, mas foi o máximo que a gente conseguiu, não é, comprar. Valéria?
com a paz do Senhor Jesus. Amém. A Igreja Vida Abundante dá as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. A Rose, a Lenícia e o pastor Timóteo, o Ronan e o Evaldo. Então, nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês, que vocês se sintam em casa. Nós estamos na casa do Pai. E que nós possamos recebê-los conforme a vontade do Senhor. Amém? Amém. Então, que quem estiver perto de um desses convidados que possa dar um abraço, um aperto de mão. Viu? Louvado o Senhor, o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Amém. Amados, eu queria dar só um toque, pastor, se me permite. Algumas pessoas... Glória a Deus. Algumas pessoas eu deixei um questionáriozinho para ser preenchido e tem alguns que eu ainda vou passar. Isso, irmãos, é só para a gente poder ter um pouquinho mais de comunhão, para a gente poder estar entrando em contato depois. Aqui a gente tem o dia do aniversário também de cada um. Então, se você puder, preenche para mim, por favor. É só uma forma da igreja estar aproximando mais de vocês. Amém? Obrigada. Então, a partir de abril, nós vamos iniciar um curso aqui para casais, né? Vai estar sendo trabalhado esse curso até o final do ano. Vamos ter várias ministrações por várias pessoas ao longo deste ano. Eu queria encorajar os casais, não importa quantos anos de casamento você tem, de vida conjugal, é importante. Enquanto a gente viver, a gente vai estar aprendendo. Então, gostaria de encorajar todos que, no devido momento, se inscrevessem, participassem. Não vai ter custo, não vai ter... Mas é uma forma da gente trabalhar o fortalecimento da vida conjugal, da família. Então, quero pedir aos irmãos que, no seu devido momento, esteja se preparando para participar. Tá bom? Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. A Bíblia diz que tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. Se você hoje pode trazer algo para ofertar na casa do Senhor, se você hoje pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, é porque antes você recebeu. Se você não tivesse recebido condições de trabalho, se você não tivesse tido saúde para trabalhar, se você não tivesse tido a disposição de coração para trazer no altar o seu dízimo e sua oferta, você não estaria aqui. Então, se você está, é porque Deus está te dando essa condição. Então, essa é uma maneira que nós temos de cultuar ao Senhor. Deus, nós dedicamos e consagramos ao Senhor nossos dízimos e ofertas e pedimos sabedoria dos céus para que os mesmos sejam empregados de maneira que o Teu reino cresça e o Teu nome seja exaltado. Livra-nos, ó Deus, de usarmos de maneira indevida esses dízimos. Que a liderança dessa igreja tenha sabedoria dos céus de investir, ó Deus, naquilo que o Senhor investe. Ó Deus, concede-nos assim a Tua bênção e abençoe o Teu povo, Pai, com prosperidade em todas as áreas da vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Levanta os mortos, em nome de
muito a voz da Damares, ela está fazendo mímica ali, porque ela está passando muito bem aí da voz, por isso que não está saindo a voz direito. Mas louvado seja Deus, porque está aqui, queridos. Preciso fazer jus assim, para louvar o Senhor mesmo pela vida da Damares, porque Deus sabe quantas vezes ela está aqui e por muito menos talvez eu não estivesse, às vezes passando mal, muitas vezes passando muito mal, e ela está aqui e ninguém às vezes fica sabendo. Hoje está aí quase sem poder falar. Até falei com ela: filha, não vai? Não, pai, pode deixar. Não, então tá bom, minha filha. Então tá bom, minha filha, vai. Então, eu louvo a Deus pela vida da Damares. As crianças, quando as crianças vêm aqui, sábado que vem é o que mesmo? Nosso encontro de homens. E encontro de homens, mulher não entra, né? Eu sei que já tem umas aí querendo vir. Ei? Não, mas a minha mulher, ela vai fazer o pirão. Eu vou fazer o pirão no lugar dela, pronto. Então, sábado que vem, nossa reunião de homens, às 7h30. Lembrem-se, eu preciso de uma confirmação dos irmãos até na sexta-feira no máximo. Quantos homens você vai trazer? Quantos homens você vai convidar para estar conosco? Então, para a gente saber quantos tubarões nós vamos ter que pegar, tá bom? Então aí, lembre-se, sábado às 7h30, vamos ter uma reunião gostosa, bem divertida, bem informal e muito edificante. Todos são convocados e convidados para participar. Então, os homens que já estão aqui, por favor, já dá o seu nome se você vai vir. Se você sabe que vai vir, você não precisa dizer que vem se você sabe que não vai vir. Mas se você vem, já dá o seu nome e fala: e estou pensando em trazer mais alguém, mas esse eu vou confirmar depois. Para a gente já saber mais ou menos a média de pessoas que a gente vai ter. Tá bom? Combinado assim? Amém? Amém. Senhor amado, abençoe as nossas crianças, Pai. Cuide, proteja delas, Pai. O diabo tem investido tão pesado contra a vida delas, ó Deus, desde a escola, desde a mídia. Deus, nós pedimos proteção para a mente e para o coração delas. E que essa semente da palavra que elas irão receber possa, ó Deus, fazer com que elas cresçam aprendendo a conhecer e amar o Senhor de todo o coração. Fala ao nosso coração nessa noite aqui também, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os nossos meninos, por favor, crianças. Cuide das professoras, não deixe elas fazerem bagunça, por favor. Oh, meu Deus, está vendo por quê, né, irmão? Pablo. Pablo, esse menino seu. O que vai ser, Senhor? Abençoe esse menino. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E é que a Evelice falou que o Pablo é quietinho, né? O menino puxou ele tudo, né? Capítulo 3. Semana que vem, se Deus quiser, eu pretendo terminar essa série de pregação que tem como título Aprendendo a Ficar de Pé com os que Caíram. Não é? É uma pregação que é baseada no capítulo 3 do livro de Gênesis. Então essa já é, não sei, acho que a terceira mensagem. Domingo que vem vamos para a quarta e última mensagem, se Deus conduzir dessa maneira. Então, e a mensagem domingo que vem vai ser uma mensagem bem evangelística. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando para que Deus nos desse aquela palavra certa e ungida. Então, lembre de orar por nós e convidar mais alguém para estar conosco no próximo domingo. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isto, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se envolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Amém, queridos? Pode sentar, por favor. Nós temos dito aqui, por reiteradas vezes, que há várias maneiras de se aprender alguma coisa. E uma delas, eu diria que talvez a mais prática, a menos dolorosa, é observando o que o outro fez de errado e procurando fazer a coisa certa. Porque se você observar o que uma pessoa fez de errado e as consequências que ela teve do seu erro, e se você procurar, observando isso, fazer a coisa certa, você não vai sofrer aquela mesma consequência que aquela pessoa sofreu. Eu creio que se nós colocarmos em prática este princípio, nós poderemos evitar muitos erros em nossa vida. Nas mensagens anteriores, eu destaquei até aqui 6 lições que podemos aprender com os nossos primeiros pais, a fim de não virmos a cair como eles caíram. Que lições foram estas? Primeiro, eu aprendo aqui com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eu aprendo que quando eu não elimino o mal no começo, eu acabo tendo o fim que não desejo. Se eles colheram os frutos da sua desobediência como colheram, é porque eles não eliminaram o mal no começo. O diabo se aproximou deles, começou a conversar com eles e começou a levá-los a fazer aquilo que Deus estava dizendo que não era para fazer. Se eles resolvessem sair dali, ou se Eva resolvesse ter saído dali, da presença do diabo e da presença do pecado naquele momento, ela não teria levado adiante o que fez. Não é simples a lição, só que muitas vezes não é tão simples colocá-la em prática, não é verdade? Mas se nós a colocarmos, nós poderemos
ficar de pé, ao invés de cairmos como eles caíram. Segunda lição, eu aprendo que quando me deixo levar pelos meus sentidos, eu acabo tomando decisões precipitadas. O que aconteceu? A Bíblia diz que Eva, ela quando viu, ela sentiu o cheiro, ela começou a pegar, ela começou a sentir até antecipadamente o gosto daquele fruto, e ela então leva adiante o desejo do seu coração. O que é isso? Ela se deixou levar pelo seu instinto, pelo seu desejo. Irmãos, nós temos desejos, alguns bons e alguns não muito bons, alguns saudáveis e outros não muito saudáveis. E é possível que alguns de nós aqui, se é que eu não posso dizer, todos nós já tivemos essa triste experiência de levarmos adiante os nossos desejos e depois temos que pagar duro por isso. Então eu aprendo aqui que quando eu me deixo levar pelos meus instintos, pelos meus desejos, eu acabo tomando decisões precipitadas. Terceira lição que eu aprendo que quando eu dou ouvidos à voz do diabo, acabo me escondendo ao ouvir a voz de Deus. Quantas vezes Deus diz para a gente algo na sua palavra, ou até mesmo um testemunho interno do Espírito Santo em nosso coração, ou através de alguém que Deus se levanta para falar conosco, para nos mostrar o que é certo, nos mostrar a verdade, e tantas vezes nós nos tornamos, como diz lá no Nordeste, mocos, nós nos tornamos surdos para ouvir o que Deus está nos falando, não é? E quando eu não ouço a voz de Deus, vou acabar ouvindo a voz do diabo. Ou quando eu ouço a voz do diabo, eu vou acabar me escondendo ao ouvir a voz de Deus. A quarta lição que eu aprendo nesta queda dos nossos primeiros pais, eu aprendo que aquilo que é objeto de sedução, de desejo, sem a bênção de Deus, vira objeto de maldição. Irmãos, como dizia um amigo meu que não podia comprar um relógio, ele então cortou uma rodela de batata e colocou no seu pulso, e perguntou para alguém quantas horas, e a pessoa disse 9h15, e ele colocou o dedo e disse na batata. Então eu posso dizer, olha, na batata, quando você se deixa levar pelos objetos. Que foi, Selo? Tem muita gente que é assim, às vezes não pode comprar um relógio, mas compra uma rodela de batata, né? Aquilo que é objeto de sedução e de desejo, para mim, sem a bênção de Deus, vira objeto de maldição. No começo, irmãos, é sempre assim, tudo é muito bonito. O diabo consegue esconder da gente o que vai vir depois. É uma mulher que é sedutora, é um negócio que é vantajoso, é uma parceria, não é parceria não, como é que fala quando faz? Uma sociedade que parece que só tem vantagem. Você fala assim, poxa vida, vou fazer uma sociedade com essa pessoa, e só vê o lado bom da coisa, e daqui a pouco aquilo vira uma desgraça na sua vida, e aquilo você fala assim, eu nunca imaginei que isso ia transformar nesse inferno que se transformou. Sabe por quê? Porque aquilo que é objeto de desejo, sem a bênção de Deus, vira maldição. Davi sentiu forte desejo por uma mulher e aquilo virou uma desgraça na vida dele. O filho dele sentiu uma paixão tremenda por uma mulher que era a mais linda do reino. E essa mulher mais linda se tornou a mulher mais horrorosa para ele. Diz a Bíblia que ele tinha grande aversão por ela. Sabe por quê, queridos? Deus não estava pondo a bênção. Não adianta. Aquilo que é, como diz aquela menininha lá do interior, pastor, quando eu fui pastor lá em Conselheiro Pena e fui falar com uma irmãzinha, irmã, cuidado, minha irmã, ela disse, pastor, mas o cara é um pão, o cara é um gato. Eu disse, olha, minha filha, esse gato vai virar um gambá, se você não tomar cuidado. E gato vira gambá, irmãos, e tem muito gato virando gambá. Sabe por quê? Exatamente por isso. No começo, aquele desejo, que coisa linda. E aí não tem a bênção de Deus e aquilo que é lindo vira feio, fica feio. Então, essa é a quarta lição que eu aprendo na queda dos nossos primeiros pais. A quinta lição, eu aprendo que quando eu não reconheço o meu erro,
eu acabo transferindo para o outro a culpa que é minha, ou para a circunstância. A Bíblia, não sei se os irmãos perceberam, quando Deus vai chamar Adão na conversa, e fala: ei Adão, o que aconteceu, rapaz? Eu falei com você que não era comer do fruto e você comeu. E ele diz o quê? A mulher que tu me deste. Mas essa mulher que o Senhor me deu, até pouco momento atrás, antes de conhecer o pecado, era a coisa mais linda do mundo, não é? Será osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele ficou apaixonado por aquela mulher, era a paixão da vida dele, e agora ele, sem pudor nenhum, irmãos, aponta o dedão e diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Deus vai para a mulher e diz: Eva, o que você fez? Ela disse: a serpente. Então o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando eu não reconheço o meu erro, eu transfiro para o outro ou para a circunstância a culpa que é minha. Tem muito marido aí que poderia ter uma mulher melhor, poderia ter uma família melhor, um casamento melhor, mas não tem, porque não tem peito, não tem coragem de reconhecer que você é o culpado dessa situação. Você não tem sido macho do jeito que Deus disse que tinha que ser. Você está sendo muitas vezes um bruto, mas não está sendo macho. Tem muita mulher que não é aquilo que Deus idealizou para ser, quer agir no lugar do homem, e não está reconhecendo que a culpa do seu casamento não está indo bem, é porque você não está assumindo o seu erro. E é muito mais fácil jogar para o outro o erro que é nosso do que assumir, porque quando eu assumo que errei, isso dói, isso machuca, isso fere. Então eu estou aprendendo aqui, meu querido, que se eu quiser ficar de pé, se eu quiser ter uma família de pé, um casamento de pé, uma vida profissional de pé, em todas as áreas da minha vida, se eu quiser ficar de pé, eu preciso aprender com aqueles que caíram. Aprender como? A não jogar para o outro a culpa que é minha. Eu preciso bater no peito e dizer: eu errei. Tem uma passagem na Bíblia, quando eu leio a respeito da ceia, quando Jesus fala assim: olha, um de vós vai me trair. Eu gosto dessa passagem, sabe por quê? Porque eu fico dizendo assim, todas as vezes que eu leio essa passagem, eu digo: Deus, me dê essa coragem, essa hombridade que aqueles discípulos tiveram. A Bíblia diz que cada um começou a perguntar: Senhor, porventura sou eu? Cada um viu em si mesmo uma grande potencialidade, uma grande possibilidade de ser ele o traidor. Naquele momento ninguém ficou dizendo assim: olha, João, que era o discípulo amado, eu não sei não, mas para mim o Pedrão vai cair nessa. É o Pedrão que está quase deslizando aí. Ou o outro diz: não sei não, mas para mim deve ser o Tomé. Ou deve... Não, cada um começou a dizer: porventura sou eu, Senhor? E a verdade é, irmãos, que se cada um de nós fizesse essa pergunta: Deus, por que meu casamento não está tão bom? Deus, por que minha família não está tão boa? Deus, por que a minha igreja não está tão boa? Deus, por que minha igreja não está crescendo? Deus, por que a minha vida, eu estou tendo tantos momentos ruins na minha vida? Deus, por que tudo isso está acontecendo? Porventura, Senhor, a causa de tudo isso sou eu? Agora, quando você perguntar, peça a Deus um ouvido aberto para ouvir Deus dizer: é, meu filho, é você sim. Muitas vezes nós perguntamos e não queremos ouvir, não é? Bom, hoje eu quero falar sobre a sexta lição que eu aprendo com os que caíram, a fim de que a gente possa ficar de pé, não é? Que lição é esta? Eu aprendo que o pecado vem sempre acompanhado de suas devidas consequências. Eu aprendo que o pecado vem sempre acompanhado das suas devidas consequências. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, comendo do fruto do qual Deus havia dito que eles não deveriam comer, eles não pensaram nas consequências do seu ato. Eles só pensaram nos supostos benefícios que eles teriam se comessem daquele fruto. Há momentos da nossa vida da gente que é assim, não é? A gente
esquece o que pode vir a acontecer de negativo depois e pensa só naquilo que pode trazer algum benefício, alguma satisfação. Os nossos primeiros pais só pensaram naquilo que iriam ganhar. Embora Deus tinha dito que eles só iriam perder, mas o que o diabo faz? O diabo começa a mostrar para eles que, na verdade, havia coisas que eles iriam ganhar que Deus não havia revelado para eles. Olha como que ele é sutil, como ele é sagaz, como ele é enganador. E em momento algum, eles pensaram no que iriam perder. O diabo, ele é assim, ele tem essa capacidade de nos convencer, de nos fazer pensar que não estamos completos, que não estamos realizados, que nós não somos plenamente felizes sem o que ele tem para nos oferecer. Não é? É sempre assim. Às vezes você está vivendo uma vida gostosa, uma vida realizada, você está vivendo uma vida cheia de alegria, você mora numa casa simples, ainda paga aluguel, ainda não tem sua casa, mas graças a Deus você se sente bem, mas daqui a pouco você começa a conviver com alguém, não é? E daqui a pouco o diabo começa a soprar na sua vida. Ah, se você tivesse uma casa melhor, você seria mais feliz. Ah, se você tiver meu carro. Às vezes você está do jeito daquele irmão, aquele pastor lá em Tumiritinga, a cidade do Atos, não é? Naquele tempo, calorão tremendo, o sol chega, estava brilhando. E uma pessoa da cidade passa. Naquela época a Volkswagen tinha lançado um carro chamado Paraty. Esse carro era muito conhecido no Brasil, muito famoso no Brasil, não é? Novinha. E o pastor estava com um Fusquinha, velhinho, não é? E o Fusquinha estragou no meio da rua, e aquele pastor empurrando aquele Fusquinha, pingando mais do que chaleira, e naquele instante passa aquela pessoa com aquele Paraty e ele começa a cantar um cântico que naquela época era muito comum, não é? Mas só que ele não estava cantando cântico nem coisa nenhuma. O cântico era assim: meu coração é um para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, me deste amor. E aí o diabo começou a dizer assim: ah, se você tivesse uma Paraty, você era mais feliz. Mas até então ele era feliz. É verdade que de vez em quando ele empurrava o Fusquinha dele naquele sol quente. Mas o diabo começa a dizer: ah, se você tivesse uma Paraty, você estava melhor. Você era mais respeitado nessa cidade. Olha como os outros te veem. Mas você não sabia que era tão feliz assim. Aí o diabo: ah, eu vou ter que fazer o quê? Vou trabalhar mais, vou trabalhar dobrado. Aí começa a trabalhar dobrado. Aí você não começa a ver o seu filho, você começa a mais ter prazer com a sua esposa. E aí começa a adoecer, e aí vai, mas eu tenho que comprar o carro novo, eu tenho que comprar a casa nova, e vai começando a juntar doença física e psicológica, emocional, familiar, e aí vira um inferno a sua vida. Sabe por quê? Porque o diabo tinha dito lá atrás: tem coisa que Deus disse, não quis dizer para você. Né? Ah, mas você não sabe. Se você dá uma tragada nesse cigarrinho aqui, olha, que a pontinha é diferente dos outros, é todo amassadinho, um papelzinho diferente, mas se você dá é só um chupadinho, assim, com o dedinho assim, ó, esse não, o outro segura assim, o outro não é muito legal não, esse é bom é quando você segura só com os dois dedinhos assim, que você vai fazer, mas que delícia, aquilo assim você viaja, aí você começa a ver elefante voando, mas é bonito demais e tal, aí você começa a achar, ah, se eu dar uma chupadinha nesse negocinho ali, eu vou ver. Pois é, não é? E vai navegando, e vai voando, e quanto mais você voa, mais perto do inferno você vai chegando, não é? O diabo consegue esconder de você, muitas vezes, o que está lá na frente. É isso que ele faz tantas vezes, não é? Meu querido irmão, ouça o que eu vou lhe dizer agora com muita atenção. Não subestime o diabo. Não faça como aquele pastor amigo meu que ensinou um cântico para a minha congregação, que até hoje eu fico, meu Deus, eu que sou tão rigoroso, como é que eu deixei isso acontecer?
O diabo é um mosquitinho, ele ataca de mansinho. Sai, mosquito. Sai, mosquito. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu deixei um pastor ensinar uma música dessa para a igreja que eu sou pastor? Senhoras e irmãos, que eu fico pensando assim, que eu acho que não era eu não é possível, não é? E hoje então, ia dizer que o diabo é uma zica, um chikungunya, sai chikungunya, sei lá como é que seria, né? Mosquitinho não, irmãos, o diabo, é o tentador, ele é o adversário das nossas vidas, ele é aquele que procura o tempo todo infernizar a nossa vida, nos destruir, tirar a nossa paz, a nossa alegria. É o tempo todo, 24 horas por dia, nos acusando diante de Deus, dos homens e da nossa própria consciência. Algumas igrejas aí estão popularizando o diabo, reduzindo a um mosquitinho. Mas, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora. O diabo escreve o que eu estou dizendo. O diabo está usando grande parte das igrejas no Brasil para reduzi-lo a um mosquitinho, como tem feito. Quem é você? Quem é você? Isso aí, irmãos, é nada. Pouca gente fala do que aconteceu com Judas. A Bíblia fala que o diabo, Satanás, entrou em Judas e Judas não ficou estribuchando no chão, não. Judas, irmãos, continuou no exercício das suas faculdades. Tanto é que ele tramou a traição de Jesus sem que ninguém percebesse. Irmãos, Jesus estava na ceia com os discípulos e Jesus disse que um de vós vai me trair. Daqui a pouco Jesus começa cada um a perguntar: quem será? Sou eu, Senhor. E Jesus disse: o que mete a mão comigo no prato, esse é o que irá de trair o Filho do Homem. Irmãos, os 11 apóstolos estavam do lado dele e não perceberam. O diabo está fazendo isso, irmãos. Está levando pastores a entregar Jesus por tantas moedas de prata, e por dólar, e por real, e coisas mais, e o povo está cego e não está vendo, acha que esses farrinhas que tem no meio de igreja, que o cara fica torcendo, isso é manifestação do diabo. Irmãos, isso é desses demônios ensafados que fica se manifestando assim. O diabo está dando na cara de pastor aí, e eles não estão vendo. Muitos desses pastores estão possessos com o verdadeiro diabo. Não subestime o diabo. Não quero que você tenha medo do diabo, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está com você do que está com o mundo, mas não seja desse que acha que o diabo é um mosquitinho. Não subestime o diabo. Se ele foi capaz de convencer os nossos primeiros pais, que se encontravam no paraíso, quando eles ainda, preste atenção, quando eles ainda tinham a capacidade de escolher entre o bem e o mal, de que Deus não era tão bom quanto eles criam que era, de que a vida deles não era tão boa como parecia ser, o que Ele não é capaz de fazer com você que vive neste mundo e que carrega a marca do pecado no seu corpo e na sua alma. Naquela época, irmãos, o diabo ainda não, o pecado ainda não fazia parte da natureza humana. Portanto, ali foi quando o homem conheceu o que é livre-arbítrio. Depois disso, ele nunca mais soube o que é livre-arbítrio. Segundo a Bíblia. Se ele conseguiu convencer o homem quando ele ainda não tinha a natureza pecaminosa, de que Deus não era tão bom quanto parecia ser, imagino que Ele não é capaz de fazer comigo e com você, se nós não estivermos atentos, não estivermos com a disposição de ficarmos com a voz do Senhor e obedecermos ao Senhor e à sua palavra. Se eu e você quisermos ficar de pé, nós temos que aprender com a queda dos nossos primeiros pais, no sentido de que eles não levaram
em consideração as consequências do seu ato e agiram de forma inconsequente. Com isto eu aprendo com eles que o pecado vem sempre acompanhado das suas devidas consequências. Para os irmãos entenderem melhor o que eu estou tentando dizer aqui, nós devemos fazer as seguintes perguntas. Antes da queda, quem eles eram? Como não sou o Charles, como é aquele que apresenta o Globo Repórter, né? Já viu como é que ele começa o Globo Repórter? Quem eram? Os nativos lá da tribo de Taiumi. Quem eram? Onde vivem? Que fazem? E agora, vejam, né? Não tem nada a ver com o Sérgio Chapelin. Eu nem sou parecido com ele. O pessoal fala que sou mais bonito ainda. Então, é o seguinte. As perguntas são as seguintes. Antes da queda, quem eram eles? Como eles viviam? Onde eles viviam? O que eles faziam? A resposta a essas perguntas são as seguintes. Eles eram pessoas perfeitamente ajustadas e felizes, criadas por Deus sem pecado, viviam em perfeita harmonia um com o outro, com a natureza e com Deus, viviam num paraíso onde desfrutavam de uma profunda comunhão com o Criador, trabalhavam sem sentir o peso do trabalho, mas a partir da queda, as consequências do seu pecado afetaram todas estas áreas das suas vidas, não só naquele momento, mas nos momentos subsequentes. Preste atenção no texto que eu vou ler agora para você, que são os 2 últimos versículos do texto que eu li, Gênesis 3. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. E o verso 24. E expulso o homem do jardim do Éden, Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. E o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, se existe uma coisa que nós podemos afirmar como certa, absolutamente certa, é que o pecado vem sempre acompanhado de uma ou mais consequências. O que muda é a gravidade das mesmas, mas ele nunca vem sozinho. Pelo que aconteceu com os nossos primeiros pais, nós podemos afirmar, sem nenhum medo de errar, que aqueles que foram criados segundo a sua imagem e semelhança, ou criados segundo a imagem e semelhança de Deus, agora tinham esta imagem quebrada e corrompida em si mesmos. Aqueles que viviam em profunda comunhão com Deus, agora já não viviam mais, viviam em inimizade. Aqueles que viviam em harmonia um com o outro, agora já não viviam mais. Já não havia mais uma relação perfeita entre marido e mulher, entre pais e filhos. Aqueles que viviam em harmonia com a natureza, agora já não vivia mais. Eles já começaram a cortar as folhas da figueira para fazer roupa para si, e depois já teve que ser morto um animal. Aqueles que foram criados para viverem no paraíso, agora estavam expulsos do paraíso. Aqueles que tinham livre-arbítrio para escolher entre o certo e o errado, agora já não tinha mais esse livre-arbítrio, estava contaminado esse arbítrio. Aqueles que foram criados para viverem eternamente, sem terem que passar pela morte, agora teriam que se depararem com a morte. Aliás, estas foram as palavras de Deus ao homem antes dele cair. De toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Certamente morrerás. Desde a queda dos nossos primeiros pais até os dias de hoje, muitas coisas mudaram, mas esta verdade permanece intacta e imutável, de que o pecado vem sempre acompanhado das suas devidas consequências. É como advertiu Moisés aos líderes da tribo de Ruben, Gade e Manassés, para que eles não o enganassem, dizendo-lhe as seguintes palavras: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Ele está dizendo das consequências. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Se você analisar a vida e a família de Davi, você vai descobrir que o que levou seu filho Aminon a possuir a sua própria irmã, que o que levou Absalão a tramar a morte do seu próprio irmão,
que o que levou Absalão a se levantar contra o próprio pai e ameaçá-lo de morte, tudo isso, além de outras coisas, foi uma consequência do seu pecado de omissão. Ao falar a respeito da atitude de Adonias, que queria usurpar o trono do seu sucessor, que era Salomão, o escritor do livro de 1 Reis diz o seguinte: Davi jamais contrariou seu filho, dizendo: por que procede assim? Não importa qual seja o pecado, as consequências acompanham sempre. Irmãos, muitos pais estão sendo envergonhados publicamente e às vezes na sua própria casa pelos seus próprios filhos. Filhos que nasceram para ser bênção e estão se tornando maldição. Sabe por quê? Porque são pais que estão criando a revelia aos seus filhos. Hoje, no almoço, a Damares estava me lembrando algumas coisas que às vezes nem lembro mais, mas ela, acho que quem apanha sempre lembra mais, né? E ela dizia: pai, eu me recordo quando o senhor dizia assim: minha filha, depois eu preciso conversar com você. Porque ela chegou lá hoje, em casa para almoçar, e disse: pai, tem uma coisa séria para conversar com você, mas aí depois do almoço, a gente tem que trancar a porta do quarto, sentar na cama e conversar. Ela lembrando dos tempos passados, né? E ela então ficava e disse: não, desliga a televisão lá. Vai pegar uma água para mim, por favor. E ela diz: ai meu Deus, não vai acabar essa angústia nunca. Então, ela dizendo, e depois vinha: esqueci de pegar a vara. Pega a vara para mim, por favor. Aí ela lá pegava a vara e aí a vara comia. Depois de ser explicado, você está entendendo por que você vai ser corrigida? Você vai ser corrigido porque você entendeu que eu havia dito que não era para fazer assim, assim e assim, e você fez. Você fez de forma consciente, você não fez sem saber o que estava fazendo. Então agora, eu não vou te bater, eu vou disciplinar, como a Bíblia diz que tem que ser feito. Irmãos, eu às vezes saio de perto quando eu vou no supermercado, num lugar público, num shopping, ou em algum lugar assim, que eu vejo aquelas crianças esperneando, e eu vejo os filhos fazendo biquinho, fazendo o que quer com o pai, com a mãe, e tal. Eu falo: meu Deus, eu não quero ver esse negócio não. Porque eu fico com dó daquela criança, de o que vai ser dessa criança se ela continuar crescendo assim? Quem vai dar nela depois é a polícia. A Bíblia diz que Davi não contrariava o seu filho. Irmãos, depois que entrou o pecado, nós precisamos contrariar os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ser contrariados, sabe por quê? Porque na vida eles não têm tudo, vai ser favorável a eles. Não vai ser todo mundo que vai estar fazendo os gostos do seu filho. Meu irmão, eu estou certo de que muitas das nossas dores, muitos dos nossos sofrimentos e do sofrimento de outros são consequência dos nossos pecados. A mensagem dessa noite tem o objetivo de nos alertar para esta realidade, a fim de que pensemos quantas vezes forem necessárias antes de colocarmos em prática qualquer pecado, porque depois de os cometermos, só nos resta arcarmos com as consequências, se é que temos condições de o fazermos. Quando Caim começou a alimentar mágoa e ressentimento em seu coração, pelo fato da oferta de Abel ter sido aceita por Deus e a dele não, Deus veio ao seu encontro e disse as seguintes palavras: por que você está com raiva desse jeito? Me diga, olha para mim. Por que você está tão irado? Por que você está com o coração tão cheio de mágoa? Na verdade, você está fazendo algo errado. Mas se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se você continuar assim, você vai sofrer as consequências do seu ato. Ele ignorou a voz de Deus e acabou matando o seu irmão. De uma forma bem simples, e eu diria até de uma forma bem simplista,
Eu diria que o que Deus está dizendo para Caim é o seguinte: quando Deus diz para ele assim: por que andas irado? O seu desejo, o pecado, jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu imagino que, em palavras bem simplistas, o que Deus está dizendo para Caim é o seguinte: vê lá o que você vai fazer, hein? Eu vou precisar da ajuda dos irmãos agora. Você consegue decorar essa frase? Vê lá o que você vai fazer, hein? Tem que ter o hein. Vamos lá comigo junto? Vê lá o ensaio. Tá bom, agora eu quero ver todo mundo junto. Eu vou fazer uma afirmação e depois vocês vão repetir essa frase, ok? Então, hoje eu estou aqui para lhes dizer em nome de Jesus, para dizer para você marido ou para você esposa que está se engraçando por outra pessoa que não é o seu cônjuge, para você casal que está pensando em se separar, para você irmão que está pensando em se envolver em negócio fraudulento para ganhar mais dinheiro, para você jovem que está se deixando influenciar por más companhias e por maus costumes, para você que está alimentando amargura em seu coração e está pensando em levar adiante os desejos impuros e maldosos do seu coração, para você que está sendo atraído pela bebida e pelas drogas, para você que está se deixando influenciar pela internet, pela pornografia e por outras coisas mais, para você que está sendo tentado a usar a mentira para se safar de uma situação difícil, para você que está pensando em chutar o pau da barraca e acabar com tudo, achando que vai resolver o problema, para você que está decidido a abraçar o mundo e a negar a fé. Sabe por que você deve pensar bem no que vai fazer? Porque o pecado vem sempre acompanhado das suas consequências. Eu quero concluir a mensagem dessa noite, relembrando aos irmãos a respeito de uma ilustração que eu contei aqui alguns anos atrás, ou algum tempo atrás, não me recordo precisamente. Mas creio que os irmãos são tolerantes e pacientes para ouvi-la novamente. Conta-se que certa vez, cansado de sofrer os maus tratos de um filho, que apesar de receber todo o amor e carinho dos seus pais, insistia em desobedecê-los e maltratá-los com suas atitudes. Certa feita, o pai chamou o seu filho e lhe disse: meu filho, estou cansado de chamar sua atenção e não obter nenhum resultado. Parece que quanto mais eu tento mostrar o seu erro, pior você fica. Sendo assim, eu resolvi separar este bonito móvel. E ele fez um quadro emoldurado com uma madeira nobre, muito bonita. Só o quadro liso, puro. E resolvi afixar esse quadro na parede, na sala da nossa casa. E antes que o pai terminasse de falar qual o propósito, o filho o interrompeu e lhe perguntou: e qual a finalidade desse quadro? Ao que o pai lhe respondeu: todas as vezes que você tiver uma conduta reprovável, em vez de chamar a sua atenção, eu vou pregar um prego neste quadro. E todas as vezes que você se arrepender, eu tiro o prego correspondente àquela ofensa. Alguns anos depois, ao passar pela sala da sua casa, o filho viu aquele quadro repleto de pregos e começou a pensar na vida que ele estava levando e no tratamento que ele estava dando àqueles que o amavam tanto. E naquele momento, o filho, arrependido, começou a chorar, chamou seus pais, lhes pediu perdão por todas as ofensas que ele lhes havia feito até aquele presente momento.
com o coração cheio de alegria, depois de abraçar demoradamente o seu filho, o pai começou a tirar, como havia prometido, aqueles pregos, um a um, até tirar o último prego. Não muito satisfeito com o que via, um quadro cheio de marcas e de buracos para o seu pai, o filho virou para o seu pai e perguntou: pai, o senhor tirou os pregos, é verdade, mas os buracos, as marcas desse quadro tão bonito continuam. Ao que o pai respondeu: é, meu filho, os pregos eu consegui tirar, mas as marcas não. As marcas ficam. Meu querido irmão, assim é o pecado na vida do homem. Quando ele se arrepende, recebe o perdão e tem os seus pecados perdoados e lançados no mar do esquecimento, mas as marcas, às vezes, o acompanham para sempre. Ainda hoje sofremos as consequências do pecado dos nossos primeiros pais. Isso deve nos fazer lembrar que o pecado vem sempre acompanhado das suas consequências. Se você perguntar para um pai, para uma mãe, você vai ver que muitos desses pais, dessas mães, não precisariam estar com aquela doença que está levando para a morte, ou que está levando para a morte. Aquela doença foi causada de tanto aborrecimento, de tanta dor, de tanta ferida causada, quem sabe pelo filho, ou pelo marido, ou pela esposa, no passado. É verdade, foi perdoado, porque uma mãe, um pai sempre perdoa o filho. Mas muitas vezes a marca vai ficando. E depois muitos têm dificuldade de conviver com o sentimento de culpa pelas marcas que deixou na vida do outro. Bom, eu sei que enquanto nós estivermos neste corpo aqui, nós estamos sujeitos a pecarmos. E por mais santos que nós sejamos, nós pecamos. Mas eu preciso dizer para os irmãos que é possível evitar muito pecado. É possível deixar de cometer muito pecado e de sofrer as suas graves consequências, se eu pensar nisso. Esse pecado vem sempre acompanhado de uma ou mais consequências. Nossos pais não pensaram nisso, por isso trouxeram tanta dor para este mundo. Até hoje, não há uma viva alma na face da terra que não sofre com as consequências do pecado dos nossos primeiros pais. Não pense que é diferente com você hoje. Às vezes você acha que algo que você faz só vai trazer consequência para você. Não. Você nunca peca de maneira que traga consequência só para você. A menos que você vivesse isolado no planeta Terra, que não tivesse convívio com mais ninguém. Mesmo assim, você era capaz de danificar a natureza por causa do seu pecado. Por isso, se você quiser ficar de pé, aprenda com os nossos primeiros pais. Antes de pecar, pense bem. O pecado vem sempre acompanhado das suas consequências. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Senhor amado, ó Deus amado, eu quero
pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Que o Teu Espírito que habita em nós, que é santo, que é puro, ó Deus, que ele não seja abafado, que ele não seja entristecido ou apagado em nós, a ponto, ó Deus, de não percebermos, de não sentirmos e de não ouvirmos a Sua voz falando aos nossos ouvidos das consequências dolorosas que podemos sofrer se levarmos adiante ou se colocarmos em prática esse pecado que está batendo à nossa porta. Deus, tem misericórdia de nós, livra-nos, ó Senhor, e pela Tua graça e pela Tua misericórdia, mantenha-nos de pé, Senhor, porque não somos só nós que sofremos as consequências, outros também sofrem. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, queridos. Pai, me ajuda, tá? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a Tua mão Pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. o meu pecado, então eu não mais ocultei. O meu Senhor e Rei, Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado. meu E a Sua mão pesava sobre mim. e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então Eu não mais ocultei, meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, queridos. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha ampliado o leque dessa mensagem, porque ela é tão grande. Não é? Mas espero que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado ao nosso coração. Porque essa é uma palavra que nós precisamos ouvir todo dia, todo tempo. Me recordo aquela palavra de Deus ao profeta Isaías para transmitir ao povo, de que o Espírito Santo iria conduzir o povo e dizer, não por este caminho, mas por este. Que a gente tenha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor dizendo, não, meu filho, isso não por este caminho, anda neste aqui. Mas Senhor, esse é mais doloroso, meu filho, é o melhor. Doloroso vai ser o fim que o outro caminho vai te levar, que você não sabe o que é dor.
Queridos, dentro em breve, mas a gente vai estar recebendo alguns irmãos pelo batismo e profissão de fé. Aquelas pessoas que já tomaram a sua decisão por Jesus e desejam se batizar, depois nos procure. Nós vamos marcar uma data para podermos recebê-los pelo batismo. Estou pensando que na ocasião do aniversário da igreja, em abril, vai ser uma boa data para nós termos esta festa espiritual. Então, os irmãos que tiverem interesse, que já se converteram, que já reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e quiserem confessá-lo publicamente, declarar através do batismo que você já tomou essa decisão, depois nos procure, e a gente vai trabalhar essa data aí, vamos ter um tempo para conversarmos a respeito desse assunto e ministrar, estudar a palavra juntos sobre esse assunto tão importante, amém? Que Deus te dê uma semana abençoada, guardada e conduzida por Ele, amém? Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. O culto vai continuar no salão social. Deseje ao seu irmão uma semana abençoada em nome de Jesus.